Chegou a sua vez de realizar o seu sonho de fazer teologia. Invista no seu chamado. Venha se preparar para o seu ministério. Venha estudar teologia no Seminário Interdenominacional Palavras do Mestre. Bem, queridos, estamos de volta. Eu sou o pastor Carlinhos, diretor do Seminário Palavras do Mestre. Vamos dar continuidade ao nosso módulo 2, a matéria é Bibliologia, ok? Nas aulas passadas, nós falamos sobre as boas traduções que nós temos em português, como a Bíblia de Jerusalém, que é da editora Paulus, é católica. Também temos a ACF, a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, é uma ótima tradução, ok? Que nós temos na atualidade em português. E agora nós vamos falar daquelas traduções e versões que não são recomendadas, ok? Vamos falar daquelas traduções que, apesar de terem caído no gosto do povo, a grande maioria do povo cristão hoje correu para essas traduções por causa do seu português coloquial. São versões e traduções que têm um português muito esmiuçado, muito fácil de entender. As palavras estão no nosso dia a dia, são coloquiais, mas elas são um perigo, porque justamente por serem tão atualizadas na linguagem, elas passaram por cima de muitos detalhes da tradução dos originais, ok? São a nova versão internacional, a NVI, e a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Essas duas versões das Escrituras, essas duas traduções, elas, na verdade, não foram criadas para os estudiosos das Escrituras. Não, ao contrário. O pressuposto dessas traduções foi para atender ao público leigo. Foram traduções e versões criadas para aqueles que são novos convertidos, novos cristãos, que não têm familiaridade com o texto sagrado, que não conhecem o português clássico das Escrituras. E aí, no afã de tentar tornar o texto bíblico uma linguagem fácil, simples e acessível a todos, independente do nível de escolaridade, perdemos muita coisa da tradução original, ok? Nós vamos falar justamente sobre essa questão, o perigo das muitas traduções. Nós temos hoje aí uma multidão de traduções das Escrituras e versões das mais variadas possíveis. E quando nós nem podemos mais mandar a igreja ler em uníssono, porque sai uma torre de Babel de leitura bíblica. Cada um tem uma versão diferente e as versões parecem ser conflitantes, não é verdade? E isso hoje tem se tornado um problema no seio da igreja. Afinal, qual é a tradução melhor? Qual é a melhor versão? Qual é a Bíblia que eu devo ter? Muito bem. Alguém já disse a verdade. Quem tem muitos relógios, por causa da diferença de cada um, não vai saber qual é a hora certa. E nós estamos vivendo isso hoje em relação às muitas versões das Escrituras que nós encontramos hoje nas igrejas, ok? Vamos lá. Mas, na atualidade, temos uma série muito grande de versões e traduções das Escrituras, ok? Do texto original. Isso indica que houveram muitas adaptações do texto original à linguagem mais popular. Isso para facilitar o entendimento,
daqueles que leem, que não tem muita familiaridade com o português clássico das Escrituras. Isso sem contar com o desastre das Bíblias direcionadas a um público específico. Isso é um capítulo à parte. Na verdade, essas Bíblias direcionadas, Bíblia do homem, da mulher, do obreiro, Bíblia tantas Bíblias direcionadas que hoje a nossa recomendação para você que está começando a ler a Bíblia, agora, você que chegou no Evangelho, compre uma Bíblia, só o texto, sem nenhum estudo não, de preferência com a letra bem graúda, para você não cansar da leitura. Leia o texto, conheça o texto, depois que conhecer todo o texto, você pode mergulhar e se aprofundar, estudar a fundo, mas primeiro procure ler, conhecer o texto pura e simplesmente, para depois se aprofundar nele, ok? Entendeu? Muito bem, mas vamos lá. Entretanto, o texto original é único. Lembre-se disso. As versões e traduções são muitas, mas o texto original é um só. Ok? Alguém já disse, e isso é a verdade. Não se pode mudar o original. Não. De uma maneira análoga, esse é o problema com muitas versões diferentes nas Escrituras. Todas elas alegam ser cópias do original, mas acabam deixando quem lê inseguro, porque quando você compara versão com versão, às vezes a diferença é tão grande que foge completamente a ideia de um texto e do outro, ok? E traduzir é isso. Traduzir é traduzir a ideia, não as palavras. Mas vamos lá. Hoje nós temos vivido isso. Cuidado. A nossa recomendação é essa. Cuidado. Cuidado. Muitos têm se passado para as novas Bíblias sem compreender a gravidade do que está acontecendo. É muito mais do que uma linguagem moderna, viu? Na maioria das vezes, não. Todo o sentido do texto tem sido afetado. E isso de uma maneira muito sutil. E aqui a gente faz uma denúncia, ok? O texto tem sido alterado. Nessas novas versões e traduções, no afã de tornar o texto mais acessível, estão nos roubando detalhes do texto original que fazem muito sentido e que, ao contrário, tirando esses detalhes, o texto toma outro contexto, ok? Então, o texto e o seu contexto estão substancialmente sendo modificados. Isso porque a filosofia e metodologia dos tradutores atuais, os modernos tradutores, está em confronto acentuado com aquelas versões antigas das Escrituras. Não é o mesmo processo, não tem o mesmo critério, não passam pelo mesmo crivo. As traduções modernas, os tradutores, as sociedades bíblicas já não têm mais o mesmo afinco, o mesmo zelo pelos originais, para não deturpar o texto, ok? Os novos acadêmicos que se debruçam sobre os biblistas da atualidade já não têm tanto rigor e tanto zelo como no passado. E isso nos faz perder o brilho, a força do texto original nas novas traduções, ok? Para você ter uma ideia, talvez você esteja se perguntando, mas do que ele está falando? Eu vou explicar. Faria alguma diferença se você soubesse que na sua Bíblia moderna de hoje, a tradução que você escolheu, que é um português fácil, os meninos sabem, os nomes de Cristo estão faltando em 175 versos de toda a Bíblia? Faria diferença se eu dissesse a você que na Bíblia que você comprou nova, a palavra inferno já não é mais encontrada no Antigo Testamento? Faria diferença para você
se você soubesse que algumas passagens doutrinárias chaves do Novo e do Antigo Testamento têm sido diminuídas, reduzidas, estão cortando partes do texto para encurtá-las, tirando a força do texto, tirando aquilo que é o coração e alma das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível. É a base de toda a nossa fé e prática, como 2 Timóteo 3,16. Por isso, o diabo tem investido pesado na tentativa de danificar, enfraquecendo as doutrinas principais, através de diversas versões e traduções, com base nas fontes, e nessas fontes está sendo modificado. Ok? Cabe algumas perguntas. Primeiro, por que tantas versões diferentes? A quem interessa isso? Se a Bíblia, no original, o original é um só. O Antigo Testamento em hebraico e o Novo em grego. Por que temos tantas versões e traduções na mesma língua? Eu não estou dizendo de traduções pelo mundo afora. Eu estou dizendo de várias traduções diferentes dentro da mesma língua. Isso não é para explicar, ao contrário, o intento é confundir. Qual é a origem dessas novas traduções? Estão se baseando em quê? Qual é o critério usado para as novas traduções? Os biblistas modernos, o que eles usam como base para criar essas novas versões e traduções? Por que tantos textos hoje, nas novas traduções, estão entre colchetes e chaves, deixando o texto sob júdice, questionando se o texto é ou não verídico? E por que a NVI e a NTLH, agora sim, especificamente, suprime, reduz, diminui vários versículos e algumas partes, versículos inteiros deixaram de ser colocados no texto? Vamos dar um exemplo. Vamos lá. Nosso propósito aqui é mostrar que as novas versões procuram enfraquecer diversas doutrinas da Bíblia, pilares do Evangelho, como a divindade de Cristo, a expiação pelo Cordeiro de Deus, a morte vicária de Jesus. Temos como exemplo os diversos textos inconscientes das versões atualizadas de Almeida, que querendo insinuar que podem ou não estar fazer parte do texto original, aquelas partes, entre aspas, colchetes e chaves. Isso é um assinte à doutrina da preservação do texto original. Vamos lá. Bem, vamos falar primeiro dos ataques que a gente vê à divindade de Cristo. Há um grande choque se compararmos a NVI e as demais traduções baseadas no texto crítico, ok? Ante a Almeida Fiel, veja bem, em João 3,13, diz assim, na Almeida Fiel: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Isso é o que diz a Almeida Fiel, aquela tradução que eu falei que é mais próxima dos originais que nós temos em português. É uma boa tradução. Agora, olha esse mesmo versículo na NVI, que foi criada a partir do texto crítico. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Ponto. Acabou o versículo. Não tem a parte que diz que está no céu,
não diz que Jesus está agora no céu. Você está entendendo? Eles suprimiram essa parte que Jesus está no céu. O Filho do Homem veio, mas ele voltou. Ele está no céu agora, assentado à direita do Pai. Ok? Vamos seguir. Tem mais. Presta atenção. Em Atos, capítulo 9, no verso 5 e 6, diz assim, na Almeida Fiel, diz assim, e ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Perceberam? Esse é o texto da Almeida Fiel, completo. Agora, olha o que está escrito na NVI, olha a diferença. Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entra na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Tiraram todo o texto, duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões, e ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, tudo isso foi tirado. Não está na NVI. Foi suprimido do texto. Exatamente. É um absurdo. Tem mais. Isso vai de encontro à divindade de Cristo. Ok? Romanos 14, verso 10. Olha o que diz a Almeida Fiel. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ouviram? Isso está na Almeida Corrigida Fiel. Agora, olha o que está na NVI do texto crítico. Portanto, você, por que julga seu irmão? Ou por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Foi trocado a palavra tribunal de Cristo por tribunal de Deus. Mas Jesus é Deus? Não, mas espera aí. Nesse caso aqui, é bem específico. Este tribunal está dando divindade a Jesus. Está dizendo que ele é o juiz eterno. E aqui está trocando pela palavra Deus, dando a entender que não é o Filho que vai julgar, é o Pai. Isso vai negando paulatinamente a divindade de Cristo. Ainda tem mais. Vamos lá. 1 Timóteo 3,16. Na Almeida Corrigida Fiel, diz assim, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Agora olha o que está na NVI. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade, aquele que foi manifestado em corpo. Não está a palavra Deus. Aquele pode ser qualquer pessoa. Aquele se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido em cima da glória. É complicado. Vamos lá, vamos seguir, tem mais. Em João, na primeira carta de João, capítulo 3, capítulo 4, verso 3, diz assim, na Almeida Fiel. E todo, olha só, esse verso é um verso chave, muito importante. Nós,
cristãos, nós usamos esse verso como palavra-chave, justamente para aferir o Espírito que está operando. Olha só. E todo, 1 João 4,3, e todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Isso a Almeida Corrigida Fiel. Agora olha a NVI, a sutileza que eles fizeram, a maldade. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do Anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Eles trocaram todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne por todo espírito que não confessa todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Não é a mesma coisa, porque a vitória de Cristo é ter vindo em carne, porque ele veio em carne para na carne condenar o pecado. Porque se ele vem em espírito, seria um passeio. Deus não sente dor, não sente fome, não sente frio, não sente as paixões humanas, não tem as necessidades que nós temos. Mas Jesus, porque veio em carne, sentiu, passou, sofreu tudo que nós sofremos. E esse é o maior mistério, essa é a nossa vitória. Temos um homem de carne e osso sentado do lado do trono. Ele pode dizer: Pai, eu sei o que ele está passando, eu senti isso. Entendeu? Hoje, Jesus, porque veio em carne, sabe o que eu e você passamos, sabe da nossa dificuldade, e ele intercede por nós. Temos um homem intercedendo do lado do trono, porque conhece a nossa natureza, experimentou viver como um de nós. E agora eles tiram esse texto, que Jesus veio em carne. Porque quem está escrevendo isso, está movido pelo outro lado. Não confessa que ele veio em carne. Mas vamos seguir. Vamos continuar. Bem, agora vamos ver os ataques à expiação pelo sangue de Cristo, ok? O poder do sangue. Em Colossenses, capítulo 1, verso 14, diz assim a Almeida Corrigida Fiel: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Na NVI, do texto crítico, diz assim: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Suprime a expressão pelo seu sangue. Isso está tirando, suprimindo o poder do sangue derramado, do sangue de Jesus, a expiação. Jesus é o Cordeiro de Deus, porque o seu sangue derramado foi a expiação do nosso pecado. Ok? Tirou o sangue, tirou tudo. Outra coisa, ataque à morte vicária de Cristo em nosso lugar. Em 1 Coríntios 5, 7, a Almeida Corrigida Fiel diz assim: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Na NVI está assim: livrem-se do fermento velho para que sejam nova massa sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Tirou a palavra por nós. Isso está tirando a obra de Cristo em nosso lugar.
Ele foi o cordeiro morto no nosso lugar. A sua morte foi vicária. Vamos lá. Vamos continuar. Agora vamos aos ataques à Trindade, a doutrina da Trindade. Veja bem, tem para tudo aqui hoje, você vai ver. 1 João 5,7, olha o que está escrito lá, na Almeida Fiel. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam em um. Agora, olha o que está escrito na NVI. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Será que isso não equivale à Bíblia dos Testemunhos de Jeová? Porque os 3 eles suprimiram integralmente o texto inteiro. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra. Tudo isso foi tirado. É muito grande. Eles tiraram o versículo praticamente todo. E o principal, o coração do versículo, que é o que fala dos 3 que testificam no céu. Qual é a intenção? Você acha que isso foi só para tornar essa linguagem mais fácil de entender? Claro que não. Isso é um ataque direto à revelação da Trindade. Vamos lá, vamos continuar. Ainda tem mais. Os ataques também à inspiração da Bíblia. Olha em Lucas 4,4 que está escrito na Almeida Corrigida Fiel. E Jesus lhes respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Agora vamos para a NVI. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Cadê o mais de toda a palavra de Deus? Não tem. Suprimiram também. Tiraram essa parte da palavra de Deus, que dá honra às Escrituras Sagradas. Agora vamos aos ataques à doutrina da salvação. Em Mateus 20:16, na Almeida Fiel, diz assim: assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros serão derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha como está na NVI. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Acabou. Não tem essa parte, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Que é um versículo que a cristandade inteira fala. Já está na alma do povo. Tem mais. Marcos 2,17. Vamos lá. Da Almeida Fiel diz assim: e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha o que está na NVI. Ouvindo isso, disse Jesus: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Ponto. Acabou. Não tem ao arrependimento. Jesus veio chamar ao arrependimento. Evangelho
A porta do Evangelho se chama perdão e arrependimento. Você se arrepende para chegar ao perdão. Você só pede perdão se você se arrepender. Se você não se arrepender, você não tem por que pedir perdão. O arrependimento é a porta principal do Evangelho. A primeira coisa que o Espírito Santo vai gerar em nós é o arrependimento. Olha o que Jesus falou: quando o Espírito Santo vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Isso leva ao arrependimento. Vamos lá. Atos 8:37. Na Almeida Fiel. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Na NVI, esse versículo não existe. No lugar dele, tem uma nota. A nota de rodapé que diz que esse verso não consta nos melhores textos. Mas que melhores textos são esses? Porque o melhor para você pode não ser o melhor para mim, não é verdade? Que melhor texto? Melhor para quem? Se as Bíblias antigas vêm com esse versículo, no texto recebido tem esse versículo. Por que o texto recebido é o texto original do grego antigo? Por que eles suprimiram o versículo inteiro? Você está vendo como há falhas na NVI, na NTLH? Isso não é coisa pequena não, gente. É coisa grande. Estão subtraindo as bases das doutrinas principais do Evangelho. Mais um. Então, ao todo, na NVI, tem 6.000 palavras omitidas do texto original. 2.000 palavras adicionadas que não contém no texto original. 2.000 palavras traduzidas de maneira diferente, adulterada, o sentido da palavra. E ainda tem mais, aproximadamente, totalizando tudo isso, 10.000 mudanças. Isso comparando com as versões clássicas das Escrituras. E perversões, a cerca de 140.000 palavras de grande importância que foram mudados o sentido no grego do Novo Testamento. É muita coisa. É muita coisa. Nós precisamos atentar para isso. Que pena que a igreja hoje já não lê mais a Bíblia. Que pena que os nossos obreiros já não estudam as Escrituras. Os nossos pastores estão muito preocupados em serem psicólogos, filósofos, sociólogos, mas ninguém mais quer estudar o texto, a Bíblia. Ninguém quer ser mais teólogo. Não, isso não. Que pena. Não estamos mais interessados na Bíblia. Nós queremos ser doutores das ciências agora. Que pena. Não que seja pecado, mas se você é pastor, se você é um obreiro, um líder da casa de Deus, meu querido, a ferramenta para exercer o ministério é a palavra. Todo o resto são sobremesa. O prato principal se chama Bíblia Sagrada. Não você que ministra a igreja de Deus, você que prega a palavra, que ensina a palavra, você que é líder da casa de Deus, não use o púlpito para encher, empanturrar a igreja de sobremesa. Nossa mãe nos ensinou a comer o feijão com arroz que dá sangue. E se comermos tudo, aí podemos comer a sobremesa. A sobremesa é o complemento. A Bíblia é o feijão com arroz da igreja. Tudo que você sabe sobre sociologia, psicologia, filosofia, autoajuda, pode até entrar como sobremesa.
porções pequenas como ilustração para enriquecer um sermão, mas o prato principal, recheado, caudaloso, tem que ser a Bíblia Sagrada, as Escrituras. A igreja não deve se alimentar de outra coisa que não seja a palavra de Deus, sob pena de ficar doente, porque quem se alimenta mal adoece. Não seja você a dar o alimento errado à igreja. Alimente o corpo de Cristo com a palavra de Deus e só com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Quem não sabe, aprende. Quem aprende, ensina. E quem ensina, vive. Chegou a sua vez de realizar o seu sonho de fazer teologia. Invista no seu chamado. Venha se preparar para o seu ministério. Venha estudar teologia no Seminário Interdenominacional Palavras do Mestre. Maiores informações no Zap 982287125. Anotou? Seminário Palavras do Mestre. Aqui, quem não sabe, aprende. Meu coração